Meus irmãos, a paz do Senhor seja convosco nesta oportunidade. Sejam bem-vindos. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. E a gente percebe que estamos passando por turbulências, né, na nossa nação, e todos os dias nós enfrentamos desafios. E cada desafio vem para combater a nossa fé em Cristo Jesus e nas Escrituras Sagradas. Mas é interessante que Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, se não me falha a memória, ele disse: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor é que recebemos a recompensa. E a gente precisa entender o conceito das Escrituras para aplicar nas nossas vidas, e precisamos estar firmes, independente da área geográfica, no campo físico ou espiritual em que nós estamos inseridos. Quer esteja luta, quer esteja dificuldade, quer esteja enfermidade, quer esteja os ventos tenebrosos estejam soprando contra o barco da nossa vida, nós precisamos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor nosso Deus. O interessante é que quando você lê o Salmo 23, Davi fala algo muito interessante. Às vezes a gente lê o texto, mas a gente não para meditar, refletir, né, no texto. E Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor, Deus, está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consola. Olha o tanto que é interessante o que Davi expressa no Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor, né, que dá vida pelas ovelhas. Ele está dizendo que se ele passar pelo vale da sombra da morte, ele não teme. Observe o equilíbrio emocional que Davi tem diante da adversidade, diante das enfermidades. Então perceba que ele tem uma convicção no Deus que o chamou, o escolheu e o ungiu para uma missão específica, reinar sobre a casa de Israel. E perceba que Davi, ele não deixa de cumprir o propósito de Deus. Davi, ele era sincero, Davi era verdadeiro, e Davi não transferia a culpa dos seus erros a outrem. Quando ele era repreendido, corrigido pelo Senhor, né, através do profeta, você percebe que ele atribui a culpa do seu erro a si mesmo. É tendencioso do ser humano, né, tentar se auto-justificar diante dos erros e dos pecados que cometem. Davi não tinha esse desvio de caráter. Ele errava, mas ele reconhecia quando era confrontado por Deus através do profeta. E ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum.
Isto aqui fala de equilíbrio emocional, fala de convicção e de firmeza dentro do propósito que o Senhor Deus estabeleceu na sua vida. E às vezes, né, nós nos abalamos, nós pensamos em largar a nossa cruz. Às vezes pensamos em abandonar a responsabilidade que o Senhor Deus nos deu, nos incumbiu para realizarmos no reino de Deus, por causa da enfermidade, por causa da ausência de emprego, né, por causa das lutas vigentes contra a natureza, contra o mundo e contra o diabo. Mas perceba que todos os homens que Deus chamou, as suas vidas foram turbulentas, né? As suas vidas passaram por lutas e dificuldades. Observe Ananias, Misael e Azarias, que receberam nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Permaneceram fiéis ao Senhor Deus e aos princípios que o Senhor estabeleceu e, por fé, decidiram não adorar a imagem de escultura levantada por Nabucodonosor. A ordem era que quando eles estivessem no vale, reunidos diante da estátua da imagem de Nabucodonosor, quando tocasse todos os tipos de instrumentos pelos músicos, era para todos se curvarem e adorarem a estátua de ouro que Nabucodonosor levantou, para que todas as nações que foram levadas para a Babilônia cativa, né, reverenciassem aquela estátua. Porque não era só os israelitas e os judeus que foram levados cativos. Outras nações também foram levadas ali para a Babilônia, porque Deus entregou os reinos na mão de Nabucodonosor. Você observa que no campo de Dura, em Babilônia, todos se curvaram. E de longe, quando você vê a multidão se curvando, 3 jovens se posicionam e não se curvam. Né? E por eles tomarem esta posição em temer ao Senhor e guardar princípios e valores do reino, né, o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E você percebe que o rei manda chamá-los, porque alguns que tinham inveja da posição, né, de jovens judeus que tinham tomado no reinado ali de Nabucodonosor, porque eles se superaram em entendimento, sabedoria, conhecimento, né? Eles sobressaíram dentro dessas qualidades dos demais jovens das outras nações. Então eles tomaram posições e cargos importantes dentro de Babilônia. E como eles tinham esses cargos importantes dentro de Babilônia, eles tinham que servir ao rei e à ordem do rei. Mas quando foi para eles reverenciarem a estátua de ouro, eles não cumpriram as leis de Babilônia. Preservaram a lei de Deus na sua vida e nos seus corações. E o rei disse: olha, fiquem vocês sabendo, eu vou mandar tocar os instrumentos novamente. Se vocês não se curvarem e não reverenciarem a estátua, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E mandou aquecer 7 vezes mais. Os jovens, ousados, olhou para o rei e disse: fique tu sabendo, ó rei, se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não nos livrar, continuaremos adorando a ele, reverenciando a ele. Tá? E isso indignou o coração do rei. Então observe que os homens que Deus chamou, separou, quando você lê a Hebreus capítulo de número 11, que fala da galeria dos heróis da fé, né? Você percebe que eles tiveram momentos difíceis servindo ao Senhor. Porém, eles permaneceram firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, cumprindo a vocação e o chamado
que o Senhor lhes entregou nas suas mãos. Quem disse que é simples e fácil servir ao Senhor e cumprir os propósitos de Deus? Mas observe que eles foram jogados na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Deus não livrou eles da sentença de Nabucodonosor. Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus preservou-lhes a vida, né? Trazendo a atenção do rei, dos sábios, dos adivinhos e de todas as nações que estavam reunidos ali, porque eles foram levantados como espetáculo dentro de Babilônia. O rei pensou que eles iam servir como exemplo por não cumprirem a lei que ele determinou. Porém, há um Deus único e verdadeiro assentado sobre o alto e sublime trono, que vela, que guarda aqueles que o ama, aqueles que renderam as suas vidas ao seu governo. Então você percebe que o texto diz que o rei mandou eles saírem para fora, porque o rei teve uma visão de 4 pessoas dentro da fornalha passeando no fogo. E o rei disse: não lançamos 3? Como eu vejo um quarto semelhante ao filho dos deuses passeando no fogo? Então, quando ele dá ordem para eles saírem da fornalha, percebam que nem um fio dos seus cabelos havia queimado, porque Deus preservou eles no fogo. É interessante que quando Moisés está no deserto, né, em Midian, próximo ao monte, ele disse: me virarei para ver a visão, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Eles estavam dentro do fogo, mas o fogo não tinha poder sobre eles. Eita glória! Porque quando de fato, irmãos, o cristão ele teme ao Senhor e tem a consciência que ele é peregrino e errante em terra alheia, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é nos céus. Estamos só passando um tempo aqui. Ô glória, porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar para a eternidade. Mas enquanto Ele não nos chama, nós precisamos entender e permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor temos uma recompensa. É interessante que tanto Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 58 e 59, ele declara estas verdades. Você observa que no livro dos Salmos, o salmista entoou um hino de louvor a Deus, trazendo estas bases, estas convicções, estas raízes, tá, da palavra para dentro de si, e exclamou dentro de si, e exclamou dentro de si, e exclamou como monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A minha pergunta a você é: você confia no Senhor? Eu sei que você vai responder: pastor, a quem? Eu confio no Senhor. Claro, Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. A Bíblia diz: se permanecermos infiéis, Ele permanece fiel. Oh glória, para compadecer-se de nós das nossas fraquezas. Se eu perguntar, você vai dizer: eu confio no Senhor. Agora eu faço uma outra pergunta: Deus pode confiar em você? Eita glória! Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
O Monte de Sião é o monte mais alto. É o monte mais alto. Ele fica a milhares de quilômetros longe de Jerusalém, mas de Jerusalém se contempla o monte. As cidades em volta de Jerusalém vê o monte. E no pico do monte é congelado, né? É frio. E o texto diz, se a minha confiança, ela deve ser, porque é uma palavra figurada, como o monte de Sião, né? As ventanias batem contra ele, as geadas batem contra ele, as neves batem contra ele, as tempestades batem contra ele, mas ele permanece firme e constante. Há uma teologia distorcida sendo pregada, né, na nossa geração, que crente não pode sofrer, crente tem que viver o melhor da terra, crente tem que experimentar o maná, né? Crente tem que ser. Então, o que vamos dizer de Jesus? O que vamos dizer dos discípulos? O que vamos dizer da igreja do primeiro século? O que vamos dizer dos nossos irmãos que foram pendurados em fogueiras na aquisição por padres, né, da igreja católica que foram mortos? O que dizer dos nossos irmãos que foram jogados nas arenas, a esposa, os filhos recém-nascidos, para serem devorados por fera, e era um espetáculo para todos assistirem? Tá? Quando Tiago escreve a sua carta, a igreja estava passando por perseguições e aflições. Jesus disse, como ovelha, envio vocês para o meio de lobos. Quando vos perseguirem e falarem todo mal contra vós, não se entristeçam, mas alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Todos que foram chamados e vocacionados para uma missão específica dentro do reino de Deus sofreram perseguições por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo Jesus. Por quê? Porque se o homem morrer debaixo da prática do pecado, a sua morada será no inferno. O homem, quando ele vive na prática do pecado, ele não vai herdar a salvação. O homem, quando ele vive na religiosidade, enganando a si mesmo e praticando toda sorte de iniquidade, ele não herda o reino de Deus. A Bíblia deixa bem claro. E por pregarmos estas verdades escriturísticas, somos afligidos, somos levados perante magistrados para responder diante deles. E ainda mais na nossa geração, irmãos, que cristão comparado diante das ideologias existentes aí, tá? Como discurso de ódio, né? E entre outras nomenclaturas que se colocam, né, quando você prega o evangelho, mas é a verdade de Cristo. Irmãos nossos foram mortos, irmãos nossos foram açoitados, presos, decapitados, empendurados numa cruz de cabeça para baixo, como Pedro foi. Foram crucificar Pedro igual crucificaram Jesus. Ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me empendurem de cabeça para baixo, por causa do testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Esse evangelhozinho Nutella, né, que dizem que é evangelho, não é evangelho coisa nenhuma, né? Essas mensagenzinhas de autoajuda, tá, que você anda ouvindo por aí, pode ser chamado de qualquer coisa, menos do evangelho genuíno de Cristo Jesus. Porque o evangelho, ele vai cobrar de você renúncia. O evangelho, ele vai cobrar de você cruz. Não existe evangelho sem renúncia e não existe evangelho sem cruz. Não existe. A igreja sempre será criticada, a igreja sempre será rejeitada, a igreja sempre será perseguida
por causa da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. As boas novas de salvação, vinda do reino dos céus sobre o reino de Deus na terra. A palavra de Deus é a constituição do reino dos céus, inserida na terra através do reino de Deus, a qual nós cristãos fazemos parte. É interessante a gente frisar, né, que a mensagem de João, ela confrontava: arrependeis, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós estamos vivendo os dias, né, que se comemora a festa junina, outros chamam de quadrilha, né? Então você percebe que uma determinada religião faz esta festa, sem entender o significado e a origem desta festa, né? Sem saber conscientemente, dentro das verdades históricas e escriturísticas, a festa junina é a comemoração, tá, pela morte de João Batista, o último dos profetas. Entre os nascidos de mulher não houve um homem maior do que João. E esta declaração foi uma declaração proferida por Jesus. Quando a filha de Herodias, ela dança perante Herodes, e ela era uma mulher formosa, agradou aos olhos de Herodes, e ele fez uma declaração a ela. João estava preso. E Herodes, ele temia João, porque ele era considerado pelo povo como profeta. E o povo amava João. Quando ela dança, ele faz um pedido: pede-me até a metade do reino e eu te darei. Herodias, que foi repreendida por João Batista, né? Porque quando Herodes veio procurar João, e João foi levado perante ele, João disse: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. João falou na lata, diante do rei. Tá? João não negou a verdade de Deus, tá, diante de Herodes. Então, perceba, ser sábio, inteligente, é falar a verdade. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade e tem compromisso com a verdade. E cabe a todo cristão que teme ao Senhor e vela pela palavra de Deus pregar a verdade escriturística. Porque é a verdade que liberta. É a verdade, tá, que traz a quebra dos grilhões do pecado na mente e no coração do ser humano. Você precisa entender esse contexto. Mas mesmo João sendo preso, e ela pediu diante do rei a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, porque ela foi influenciada por Herodias, que não gostou da mensagem de João. Ela preferiu a cabeça de João Batista do que a metade do reino que Herodes a ofereceu. Sabe por quê, irmãos? Porque a metade do reino é temporal. Mas a cabeça de João Batista, na mentalidade deles, era calar a boca de João. Mas observe, Deus sempre vai levantar pessoas para proclamarem a verdade do reino. E é lamentável que alguns irmãos, né, criticam. O pecado precisa ser confrontado, não as pessoas. Mas as pessoas não compreendem porque vivem nas trevas. Treva na Bíblia é a ausência de Deus. Mas nós que os olhos do nosso entendimento se abriram e entendemos a verdade do Evangelho, precisamos transmitir a verdade do Evangelho. Não importa a circunstância, não importa onde nos colocam, nós devemos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos estar como o monte de Sião, firme e inabalável, porque de fato confiamos no Deus vivo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala,
mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Oh, glória! O Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, e ele passou junto com eles. O Senhor abriu o Jordão e passou junto com a nação de Israel. Você precisa entender que Deus está presente. Deus não vai te isentar das lutas e das dificuldades, mas dentro da luta e da dificuldade Ele vai estar contigo para gerar vitória, para gerar cura, para gerar milagre, para gerar coisas extraordinárias na sua vida, para que você tenha experiência de Deus na sua vida para testemunhar. Então, qualquer dificuldade que você passa, luta, tribulação, enfermidade, situações adversas, vento soprando ao contrário, é Deus querendo mostrar o seu poder na sua vida e gerar coisas extraordinárias para que você possa testemunhar da palavra dele às demais pessoas. Isto é viver o Evangelho e experiências com Deus. Quero deixar essa reflexão da palavra de Deus para a sua vida, que você possa adorar a Deus, não abaixe a sua cabeça. Se está difícil, ore. Se está triste, cante louvores. E se deleita no Senhor, que o mais Ele fará na sua vida. Eu encerro dizendo e fazendo uma pergunta. Você crê? Porque se você crê, Ele derramará sobre a sua vida as bênçãos espirituais e fará de você um instrumento de bênção. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz. Estaremos indo agora ao culto adorar ao Senhor, receber a palavra de Deus que fortalece, que alimenta a minha vida espiritual. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida e derrame sobre a sua vida toda sorte de bênçãos espirituais. E você possa dizer que nem Jó: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que a minha carne seja consumida, eu verei o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus te guarde e seja frutífero sobre a sua vida. Permaneça firme, permaneça constante e o Senhor Deus realizará grandes coisas na sua vida.